Beleza, começou a gravação da aula então, aula de 29/10, mecânica técnica. Então, eu estava explicando para vocês aqui esse resumão do que a gente já viu, né? Só um detalhe que para calcular a força que um cabo resiste quando ele está suportando uma carga pendurada, é a massa dessa carga, né? Um bloco aqui de 100 quilos multiplicado pela aceleração da gravidade, que no caso é 9,81. Ou a gente arredonda para 10 aqui também, para não ficar com o valor picado, tá? O resultado dessa conta, nessas unidades, vai dar em Newton, tá bom? Então, a força que um cabo suspenso, que um cabo faz ao segurar uma carga suspensa, é a massa daquela carga vezes a aceleração da gravidade, e o resultado é em Newton, tá bom? Newton é uma medida de força. Aí eu passei um outro exemplo também de um cabo, dessa configuração, em que uma carga ela pode ser suportada por dois ou mais cabos em angulações diferentes, tá? Essa angulação que os cabos vão ficar são responsáveis por dividir essa carga desigualmente entre esses cabos, ou essas barras, né, o que seja, né? E através de um estudo aqui, usando aquelas relações de seno, cosseno e tangente que eu passei para vocês, eu consigo fazer aquela projeção daquela força, né? Nos eixos verticais e horizontais, porque se a força peso está para baixo, né, eu tenho que ficar contrabalancear essa força que está querendo cair para cima. Por isso que é interessante eu saber projetar essas forças aqui no eixo vertical para contrabalancear essa força que está tendendo a cair. Tá bom? Aí eu passei aqui um esquema para vocês aqui desse somatório de forças. Para quando a gente faz esse esquema aqui para encontrar o equilíbrio nessa configuração, né? Eu vou fazer o somatório de forças em X e em Y. Em X, as forças, como elas estão aqui de lados opostos, elas vão ter que se anular. Por quê? Porque o meu problema ele não está se movimentando nem para um lado nem para o outro. Se ele não está se movimentando, ele está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, um lado tem que estar igual ao outro. Tá? Então, quando eu fizer esse somatório das forças em X, essa força que é uma força, a projeção dela no eixo X aqui é uma força negativa, né? Não é que é negativa, ela tem o sinal de menos. Por quê? Porque no meu plano cartesiano aqui ela está voltando. Tá? No caso, a projeção dessa força aqui no eixo X, ela tem um sinal positivo, né? E uma vai ter que anular a outra ali para me ter equilíbrio. Se eu tiver mais forças, eu vou fazer a projeção de cada uma e fazer o balanço do que está para esse lado, do que está para esse lado, e encontrar um valor de equilíbrio aqui. Bom? Mesma coisa acontece com as projeções que eu faço no eixo Y. A diferença é que ela vai ter que se anular com essa carga. Ou seja, eu vou colocar aqui as projeções de todas as forças aqui positivas, para cima, né, com o sinalzinho de mais que indica que está para cima. E essas forças, elas serão iguais a essa força que está caindo aqui para baixo. Para quê? Para que ela consiga anular exatamente ela aqui. Né? Não vai ter um desequilíbrio nem para baixo, nem para cima. Eu tenho que encontrar qual que é a força que está para cima para fazer o equilíbrio aqui para baixo. Bom? Perfeito, pessoal? Então, esse aqui é só o princípio que a gente vai utilizando aqui para frente. Tá? Ok. Pouco depois, eu expliquei aquela situação para vocês, que é um macete. Isso aqui não está nem no livro de vocês. Que é o somatório dos ângulos internos das figuras planas. Tá? Um triângulo, o somatório dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Não importa se é um triângulo assim, ó. Se é um triângulo mais doido assim, se é um triângulo bonitinho que nem esse aqui, vai dar sempre 180. Quer ver? Não vai ficar só na promessa, não. Vocês estão vendo minha tela aí? Deixa eu somar esses ângulos aqui para vocês verem que vai dar 180, ó. Ó. 27,57 mais 129,19 mais 23,24. 29,19. Ah, eu errei o primeiro aqui, ó. 27,57 mais 129,19 mais 23,24. 180. Isso aqui é só os arredondamentos, tá? Porque esse aqui tá só com duas casas decimais, deu esse ajuste de arredondamento aqui. Certo? E não importa o ângulo. Se eu movimentar aqui e dar um ângulo totalmente diferente, né? Por exemplo, esse aqui não. Deixa eu pegar aqui. Os ângulos internos, né?
Você vê, eu movimentei lá, deu uma alterada nos ângulos. Não importa. Somando tudo, continua dando 180. Isso Tá? acontece só com um triângulo? Com o triângulo acontece e vai dar 180. Tá? Agora, com o quadrilátero, independente do formato do quadrilátero, se ele tem 4 lados, vai dar 360. Entendeu? Se eu pegar um quadradinho bonitão aqui, ó. Aqui, ó. 90 vezes 90, 90, 90. 90 vezes 4, 360. Tá? Se eu movimentar ele aqui de qualquer forma, ó, você vê, ó, à medida que eu movimento aqui, o ângulo já corrige lá. Se eu somar todos esses ângulos internos aqui, ó, vai dar 360. Isso aqui vai aumentando para as outras figuras também, ó. Aí você encontra um padrão. Aqui, ó. Se com 3 dá 180, com 4 lados, você vai dobrar isso aqui, ó. 180 mais 180, vai dar 360. Com 5 lados, vai dar 540, que é igual aos 360 lá do anterior do quadrilátero, mais 180, que vai dar 540. O sextavado, que são 6 lados, né? Deixa eu fazer um sextavado bonitinho aqui, ver? Sextavado, que são 6 lados, ele vai dar 720 graus, a somatória dos ângulos internos do sextavado. Independente se ele é regular, que nem esse aqui, ou atrapalhado, que nem esse aqui. Ó. Esse aqui eu alterei de propósito. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Somando esses ângulos, vai dar 720. Para 7, vai dar 900. Aí você começa a perceber que é o seguinte, ó. 180 mais 180, 360, mais 180, 540, mais 180, 720, mais 180, 900. Bom, o único que você tem que decorar é o triângulo, que é 3 e tem 180. De resto, é só manter o raciocínio. Opa, aumentou aqui para 4. Então, é 4, é 180 mais 180. 5, é 180, com 5 lados. É o 180 original, mais 180, mais 180. Porque eu aumento 180 em cada número de lados que eu tenho aqui na minha figura. Ok? Isso aqui é um macete para vocês. Por que eu estou explicando esse macete? Da somatória dos ângulos internos das figuras planas. Principalmente para o quadrado, para o quadrilátero, né? Que são 4 lados. Porque a gente vai deparar com esse tipo de problema aqui, ó. A gente, até agora, eu estava revisando a última aula, a partir de agora começa a nossa aula de hoje. Esse problema aqui é do livro de vocês, ele está lá. Só que a resolução dele é muito complicada, porque ele vai usar uma equação lá que parece a equação da lei dos cossenos, só que tem um sinal lá que está diferente, em vez de ser um mais, tá, um menos, está um mais. Aí você fica assim, de onde Jesus iluminou essa pessoa para ela desenvolver essa fórmula aqui? E o livro meio que não explica, ele vai te joga lá e fala, se vira. Tá? Eu acho que fica mais chato. Desse jeito aqui, tendo consciência dessas regrinhas aqui, ó, você vai conseguir resolver muitos problemas de distribuição de força. Vamos dar uma olhada aqui como é que eu faria isso aqui de uma forma mais simples. Se você quiser ver do jeito que o livro fez, pega lá aquele PDF lá, procura esse exercício no capítulo 2, ou no capítulo 3, se não me engano, né? Tá lá. Tá? Depois eu até mando a página certinha para vocês lá. Vamos ler aqui então. As cargas F1 é igual a 200 newtons. Está aqui. Ó. Melhor, deixa eu acertar esse aqui. F1 é igual a 200 newtons. E F2 é igual a 600. Formam entre si um ângulo alfa de 180 graus. Um ângulo alfa de 60 graus. Está aqui. Ó. Esse ângulo aqui que elas formam entre si é 60 graus. Tá? Eu desenhei aqui no AutoCAD já do tamanho certinho. Quando eu falo que eu desenho do tamanho certo, pessoal, é esse aqui. Ó. Se ele falou que é 600, então eu estou medindo aqui e eu desenhei com 600. Se ele está falando que é 200, 200. Bom, para que estou desenhando na medida correta aqui para dar certinho visualmente aqui também. Aí ele pede, ó, determinar a resultante das cargas F. Está aqui, ó. E o ângulo gama, acho que isso aqui é gama.
Eu até coloquei uma colinha aqui para não passar vergonha. Gama. E o ângulo gama, que F, que é essa força resultante, forma com a horizontal. Ou seja, ele me pede qual que é a intensidade dessa força, ou seja, o comprimento dela aqui, porque eu desenhei certinho, né? Tem que dar o comprimento certo aqui também, a intensidade dela. E ele me pede esse ângulo aqui também, né? Que por enquanto eu só vou colocar isso aqui. Ó, o ângulo está aqui, ó. Eu ainda não sei qual que é. Tá pequenininho aqui, não dá para ver. Depois primeiro a gente vai calcular, depois a gente vê se a gente acertou, tá? Beleza, então. O que a gente vai fazer aqui agora? Imagina que a princípio eu não tenho essa força resultante. Eu só tenho aqui a força, eu só tenho aqui as duas forças posicionadas. Pessoal, eu vou pedir uma licença para vocês por 1 minuto para mim resolver esse negócio dessa barulhada aqui do lado de fora. Tá? Me dá um minutinho aqui que eu já volto. Pessoal, voltei, vocês me perdoem, mas não, meninada na porta aí de casa brincando, os cachorros ficam doidos. Perdão aí. Vamos lá. Vamos dizer então que o problema está aqui, ó. Ele me deu aqui. Vamos dizer que esses dois cabos de aço estão presos aqui. E um está fazendo uma força de 600 para cá e um está fazendo uma força de 200 para cima. Nessa inclinação aqui de 60 entre eles. Ah, beleza. Como é que eu vou saber então qual que é a força resultante entre eles? Bom, nesse caso aqui, eu vou passar outro macete para vocês, que é o seguinte, ó, eu posso fazer um paralelogramo com essas forças. O que é um paralelogramo? Eu vou montar isso aqui, ó. Eu vou pegar essa força e vou trazer para cá, na extremidade da outra. Eu vou pegar essa outra força e trazer para cá, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que força é um vetor que eu posso movimentar? Né? Eu não estou criando forças novas, eu estou só posicionando elas de jeitos diferentes para ver como é que vai ser a minha resultante. Tá? Uma vez que eu fiz isso, eu fiz um paralelogramo aqui de 4 lados. E a minha força resultante vai ser aqui, ó, onde as duas iniciam e aonde as duas morrem. Esse caso aqui, ó. Vou aumentar isso aqui. Tá bom. Essa aqui vai ser a minha força resultante, porque ela sai ali da onde as duas forças começam, né? E ela morre onde as duas forças estão morrendo ali também. Tá? Não significa que eu criei forças novas, não. Eu só movimentei as forças aqui como um macete para me ver onde elas vão terminar. Ok? Professor, pode falar. Naquele primeiro exercício, você pegou o peso, né, e multiplicou por 10, que é a aceleração da gravidade. É 9 ponto com uma coisa, o senhor arredondou para 10. Exato. Certo? Exato. Aí nesse exercício aí, ele não seria o inverso dessa conta aqui, não? Porque usando a gravidade? Não, nesse caso aqui, imagina que não tem, eu não estou levantando nenhum peso.
Tá? Certo, Imagina que eu tenho aqui um grampo na parede e eu tenho um cabo puxando para cá e outro cabo puxando para cá. sim, Tá? Com forças diferentes nesses ângulos aqui. Não tem, ele não está puxando nenhum peso, é um grampo fixo numa rocha, numa parede que seja. Aí certo. eu quero saber o seguinte: esse grampo ele vai ser arrancado em qual direção? Porque eu tenho duas forças aqui. Ah, Né? tá. Aí eu tenho que fazer o balanço, eu tenho que encontrar a força resultante, a força que vai resultar das duas trabalhando juntas, para mim ver para onde que esse grampo vai ser arrancado. Tá? Entendi. E aí Agora aí entendi. eu vou dimensionar esse grampo, eu vou ver o que eu preciso fazer de ancoragem aqui para travar esse grampo. No caso, se você quiser comandar, então, a direção que esse cabo vai correr ali, aí você vai controlar pelas forças, não é isso? Exato, isso mesmo. Imagina o seguinte, imagina que você está num drone, está vendo aqui, ó, tem aqui, vamos dizer, um pai de família está aqui segurando duas cordas. Aí Certo. tem um menino dele está puxando para cá nessa força e o outro menino está puxando para cá nessa força. Aí esse cálculo aqui serve para fazer com os meninos puxando nessas forças aqui, nesses ângulos, para onde que o pai vai ser puxado? Vai Sim, ser puxado para cá na intensidade dessa força que a gente vai ter que calcular. Essa força certo, resultante, ela não é nenhuma e nem outra. Ela é uma resultante que entre as duas que a gente vai ter que calcular o resultado. certo. Beleza? Beleza. Aí o macete que eu passei para vocês é esse aqui, ó. Transforma isso aqui num paralelogramo, porque vai evitar de você ficar fazendo equação muito grande. A gente vai resolver isso aqui num tapa. Quer ver? Ó, eu falei para vocês que os ângulos internos de um paralelogramo é 360 graus. Não falei? Falei. Sim. Se ele já me deu um ângulo aqui, ó, o ângulo oposto é a mesma coisa. Então vai ser 100, então nós já tem 120 de ângulo, então. Exato, ó. Esse ângulo Agora aqui, pega ó, o restante e divide por 2. exatamente. Esse ângulo aqui também é 60. Os dois somados dá 120. 360 que são todos os ângulos, menos 120. Ó, vamos lá. 360 140. menos 120. Dá 240. 240. 240 é para mim 2. dividir entre esses dois ângulos aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui 240 dividido por 2 dá 120. Então eu já sei que esses ângulos aqui também são 120. Eu tô lançando aqui agora usando, vamos dizer assim, o automatismo do AutoCAD, mas eu não precisava estar usando o AutoCAD, não. Eu podia estar fazendo isso aqui na prancheta, na mão, né? Porque vocês estão vendo que eu só estou lançando os ângulos depois que eu já deduzi quais são. Eu posso desenhar isso aqui tudo torto que vai dar do mesmo jeito. Bom? Tá, beleza. Então é o seguinte: o que eu tenho aqui agora? Eu já sei os ângulos internos de todos os, vamos dizer assim, todos os ângulos desse quadrilátero. Se eu vier aqui agora e analisar aqui, vocês concordam que eu tenho dois triângulos? Ó, tem um triângulo aqui, quer ver? Tenho esse triângulo aqui, que tá em destaque verde, né? E tenho também esse triângulo aqui de baixo. Os dois são iguais, eles só estão sobrepostos assim, ó, de valete. Né? Mas aí tem um problema. Pode falar. Se for um triângulo e eu fosse somar os graus, não ia dar 180. Por que que não? Porque 60 mais 60 é 120. Mais 120, 240. Bem observado. Só que você está sacando que, ó, o triângulo é isso aqui, ó. Ah, esse ângulo não é 60. Tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, é menor do que 60. 60 é o lado completo aqui do quadrilátero. É o Quando eu completo. analiso o triângulo, ó, desse lado aqui fica mais visível ainda, ó. Aham. Isso aqui não é o 60. Tá vendo? Com certeza não. Aí, qual que é o cenário que eu tenho aqui agora? Eu sei o valor dessa força, que é 600, e sei o valor dessa força aqui, que é 200. Só que eu peguei essa força e trouxe para cá. É a mesma força. Eu peguei ela e trouxe para cá. Vocês estão lembrados? Então, nesse momento, eu tenho isso aqui, ó. Nesse momento, a minha situação é essa.
Eu tenho um ângulo que essas duas forças fazem entre si. Eu tenho o valor dessas duas forças que formam esse ângulo. E tenho aqui uma incógnita, né, que eu ainda não descobri qual que é o valor dessa força resultante. Só que eu ainda tenho outro problema ainda, que o problema me pediu aqui, ó, eu quero esse ângulo aqui, ó. Ou seja, esse ângulo aqui que a gente tem que descobrir ainda e que a gente não descobriu. Vamos deixar ele escondidinho aqui, ó, que depois a gente vai saber qual que é. Tá, já está aqui, só está pequenininho, não está dando para ver. Beleza. Se isso aqui fosse um triângulo retângulo, vocês concordam que dava para resolver isso aqui rapidão? Porque é o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo, vocês sabem lá desde da tia Cotinha, lá na quinta série, o teorema de Pitágoras. Aqui, ó. A, B e C. Qual que é o teorema de Pitágoras? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, se a gente for traduzir isso aqui, ó, seria a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Todo mundo lembra disso aqui, não lembra? Todo mundo entende. A gente já estudou o que é essa questão de cateto oposto, cateto adjacente. Isso aqui é um triângulo retângulo. Muito simplesinho. Eu tenho um cateto aqui, eu tenho outro cateto aqui, eu tenho hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ah, só que isso aqui é um triângulo também, mas ele não é um triângulo retângulo, retinho aqui, ó, com ângulo de 90 graus. Meu ângulo é mais aberto. Vocês estão vendo que ele que é um triângulo mais deitado. Então, isso aqui não é verdade para esse caso. Eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras desse jeito aqui para esse caso. Por quê? Porque não é um triângulo retângulo. Quando um pedreiro ele está fazendo esse quadrejamento de uma obra para deixar as paredes ali certinha, né, 90 graus uma com a outra, para que as paredes fiquem paralelas uma na outra ali, para evitar de uma parede abrir à medida que você vai andando no cômodo, o pedreiro usa isso aqui, ó, com uma linha. Ele pode até não saber que foi o Pitágoras que fez isso aqui é o teorema de Pitágoras. Não, né? Mas ele já sabe isso aqui, ó. Ele usa isso daqui para ver se aquele ângulo que ele fez entre duas paredes tá aqui com 90 graus certinho. Tá perpendicular. Sabe como é que faz também? 60 com 80 dá 1 metro. Pois é. O pedreiro já sabe fazer isso aqui. Ele vai pegar, fala aqui, ó, a parede de 3, aqui tem a parede de 4, de um lado a outro aqui tem que dar 5. Isso. O pedreiro está fazendo isso sem saber, mas ele está usando o teorema de Pitágoras. Entendeu? Por quê? Porque se ele está fazendo esse quadrejamento lá da obra lá, né, antes de fazer a fundação lá, se ele fez uma parede lá, fez outra parede, juntou aqui a esquina e não encontrou, é porque a parede está aberta. Né? Ou se encontrou e passou um pouquinho da linha dele, é porque as paredes estão fechadas. Entendeu? Está fora do esquadro. Está fora do esquadro. Né? Na hora que você for fazer o azulejo daquele quarto ali, vai ser uma miséria, porque você vai vendo na risca do azulejo que ele vai abrindo assim. Entendeu? O pedreiro está fazendo isso. Utiliza Pitágoras sem saber. Mas nesse caso aqui, só o Pitágoras não vai dar certo. Não dá, porque o meu ângulo aqui é aberto. Ele não respeita isso daqui. Então, para esse caso, eu vou ensinar para vocês isso aqui. Ó. Eu mostrei aqui para vocês, né, o teorema do Pitágoras, aquele negócio todo. Mas aqui, vamos dizer que isso aqui é um teorema de Pitágoras. Vocês veem que tem até o mesmo jeitão dele, essa primeira parte aqui é igualzinha. Mas ele tem uma segunda parte aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um teorema de Pitágoras para todos os tipos de triângulo. Porque se você aplicar isso aqui, ó, nesse caso, vai dar certo. Só que, como aqui é reto, essa segunda parte aqui vai dar 0. Por isso que só sobra isso aqui, ó. Então, é correto a gente falar que o teorema de Pitágoras certo de verdade mesmo é isso aqui completo.
O problema é que quando o triângulo retângulo é reto, essa segunda parte que fica depois do menos aqui, ela dá zero, então a gente não precisa pegar as crianças de 12 anos, 10, 11 anos de idade e explicar essa parte complicada de cosseno para eles, que eles não sabem. Então, nós só explica isso daqui. Bom? Tanto é que se a gente pegar essa expressão e aplicar no teorema de Pitágoras aqui, vai dar certo. A única coisa é que essa segunda parte vai dar zero e a gente vai calcular só com essa primeira parte. Mas beleza. Aí você me pergunta, Diogo, mas o que é isso então? Qual que é o nome disso? O nome disso aqui é lei dos cossenos. Anota aí. Isso aí é importante. Está no seu caderninho de anotação aí. É isso aqui que você tem que anotar para entender como que a gente aplica isso daqui. Lei dos cossenos. Beleza. Eu tenho um triângulo qualquer, de qualquer formato, e ele tem os ângulos internos, vocês concordam? No caso aqui ele chamou de alfa, beta e gama. É gama? Acho que é gama isso aqui. Vamos lá de novo. Eu custa decorar esse negócio. Alfa, beta e φ. Alfa, beta e φ. Tá. Eu tenho os ângulos internos que eu já nomeei. E eu tenho esses lados que eu vou nomear também de A, B e C. Ah, Jonathan, qual que é o cateto e qual que é a hipotenusa? Não existe. Tá? Lembra que isso aqui é um triângulo que não é um triângulo retângulo, então ele não tem catetos. Ele não tem hipotenusa, não tem nada. Ele só tem os lados dele. Tá bom? Para esse exemplo aqui, nessa nomeação que eu fiz, a gente vai acompanhar essa forma que está escrito aqui. Mas não importa. Vocês têm que entender como que funciona e não decorar que qual que é peraí, é B, A e no meio deles está o lado C. Não. Eu vou te ensinar aqui agora como entender isso aqui para você não precisar decorar qual lado que é qual lado aqui. Você vai poder chamar isso aqui de bolinha, coraçãozinho, estrelinha, não importa. Tá? Como que funciona? Lei dos cossenos. Imagina que eu preciso encontrar esse lado, só que eu já conheço a medida dos outros dois lados e o ângulo que forma entre eles. Tá? A lei dos cossenos, ela trabalha da seguinte forma: eu preciso conhecer dois lados, não importa qual, mas eu preciso saber dois pelo menos, e o ângulo que é formado entre eles. Se eu sei a dimensão desse lado e desse lado, eu tenho que saber esse ângulo aqui. Se eu sei a dimensão desse lado e desse lado aqui, eu tenho que saber o ângulo que forma entre eles. Se eu tenho a dimensão desses dois lados aqui, eu tenho que saber o ângulo que forma entre eles. Para quem está anotando aí, lei dos cossenos, eu preciso saber dois lados e o ângulo que forma entre eles. Essa é a frase mágica para vocês aprenderem. Se eu souber isso, se eu souber dois lados, não importa quais, e o ângulo que é formado entre esses dois lados, aplicando a lei dos cossenos, eu consigo descobrir todos os outros dois ângulos e o lado que está faltando. Lá? Aqui, Vamos dizer que eu conheço o ângulo C e B. O ângulo B e o ângulo não, perdão. Vamos dizer que eu conheço os lados B e C. Tá? Então, aqui, os lados que eu conheço, ele tem que entrar aqui, depois da igualdade. Como se fossem catetos, tá? Mas não são, né? Como se fosse. É para manter o mesmo jeitão lá do Pitágoras, lá que você conheceu. Então, os dois lados que eu conheço são os dois catetos. Né? E o problema que eu não sei é a hipotenusa. No caso, vai ser o que sobrou, que é esse aqui. Bom? Eu preciso saber os dois lados e o ângulo que forma entre eles. Esses dois lados eu vou fingir que são os meus catetos, tá? E vou escrever a minha equação aqui. Novamente, se a minha equação era assim, hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Eu vou fazer o mesmo jeitão aqui, Eu vou chamar isso aqui de hipotenusa, porque eu estou chamando os outros dois de cateto, e vou falar aqui, hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos dois catetos. Até agora, nada de diferente. A diferença é que eu vou pegar aqui, eu vou continuar, menos 2 vezes o primeiro cateto vezes o segundo,
vezes ainda o cosseno do ângulo que forma entre eles. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu precisava saber o ângulo que forma entre esses catetos, que não são catetos, mas eu vou chamar de cateto? Beleza. Se eu resolver isso aqui, ó, eu já encontro esse valor de A aqui, ó. Se eu encontrei o valor de A, eu já descobri o outro lado, né? Se eu sei todos os lados, eu posso descobrir as outras incógnitas, que são os ângulos de beta e de φ aqui. Certo? Por quê? Porque eu vou resolver aqui a primeira, eu sei os dois lados e o ângulo, então eu consigo resolver essa parte aqui, né? Aí depois eu coloco na raiz quadrada para eliminar esse quadrado aqui, eu tenho o valor do A. Se eu já sei esse A, eu posso trazer para cá aqui agora. Porque eu sei o B, eu sei o A e sei o C. Eu não sei o cosseno desse ângulo beta. A minha variável vai virar o beta. Entendeu? Aí é a mesma coisa. Eu vou resolver aqui a mesma coisa, a minha variável vai virar isso aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer isso aqui na prática? Vamos fazer na prática, que é o nosso caso aqui, ó. Eu tenho dois lados e o ângulo que forma entre eles. Eu falei para vocês que essa aqui é a expressão da lei dos cossenos. Então, é como se isso aqui fosse um B, isso, olhando aqui por cima, né? É como se fosse um B, como se fosse um C aqui e como se isso aqui fosse um A. Bom, vamos transcrever isso aqui, então, na forma da lei dos cossenos? Vamos lá. Força resultante ao quadrado. Ó, estou mantendo aqui, tá? Vou até deixar aqui, ó, aqui embaixo, aqui, para ficar, pra vocês poderem acompanhar. Deixa eu diminuir isso aqui, peraí. Professor, essa equação é bom a gente marcar aqui, né? Eu estou falando para vocês. É para vocês estar anotando isso tudo aí. Vou marcar ela aqui. Isso aqui vai ficar gravado, vocês vão ter acesso ao vídeo daqui a pouquinho, quando terminar e tal, mas eu já dei o bizu para vocês. A gente estuda, a gente assiste a aula fazendo as nossas próprias anotações. Bom? Então, vamos lá aqui, ó. Eu expliquei para vocês lá. Deixa eu pegar esse aqui e aproximar um pouco mais. Eu vou transcrever essa lei dos cossenos aqui, aplicando no nosso exemplo prático aqui, para resolver o problema, tá? Então, vamos lá. Eu sei os dois lados, que eu vou fingir que são catetos, e isso aqui é como se fosse hipotenusa. Tá, então, eu sei os dois lados, me falta aqui a hipotenusa, só que eu tenho um ângulo aqui também. Então, beleza, vai funcionar aqui, ó. Vou pegar mais perto aqui, ó. Força resultante ao quadrado é igual B ao quadrado, que no caso é esse F2 aqui. Então, aqui é 600 ao quadrado. Mais C ao quadrado, que é o outro cateto, que é igual a 200, só que é ao quadrado, né? Então, tá lá. Menos 2 vezes B, que é o primeiro aqui, 600, vezes o segundo, 200. Vezes o cosseno do ângulo que forma entre os dois. Vocês lembram que eu falei que eu preciso de dois lados e o ângulo que forma entre eles. O ângulo que forma entre eles é 120 graus. Vamos ver se a gente escreveu certo. Aqui, ó. Eu tenho aqui os dois ângulos ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O resultado vai ser a força resultante ao quadrado. Não esquece que ainda está ao quadrado aqui não, tá? Ótimo. Então, beleza. Vamos usar a nossa HP aqui, que eu já expliquei para vocês como funciona. A gente vai ver o resultado disso aqui. Vamos lá, então. Aqui, ó. Eu vou entrar aqui no modo de equação. Como que eu entrei no modo de equação aqui, ó? Liguei a calculadora. O modo de equação é esse EQW, que é Equation. Tá? Para entrar nele aqui, ó, ele está em cima dessa teclinha do lado direito. Então, aqui, ó, para cima direita, já marcou lá para cima que eu já informei para a calculadora que eu quero a seleção acima e à direita e clico na tecla. Eu entrei aqui nessa tela que ela me permite escrever uma equação como se eu estivesse escrevendo à mão.
do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá? Então, vamos escrever, ó, 600. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Se sair da tela, eu diminuo aqui, ó. 600 ao quadrado, aí eu vou clicar aqui no botãozinho para levar ao quadrado. Para descer, que eu tenho que selecionar os dois, mais 200 ao quadrado. Vou descer de novo. Menos 2 vezes 600 vezes 200 vezes o cosseno de 120. Deixa eu diminuir aqui, ó, ficou tudo na tela aqui, ó, 600 ao quadrado, mais 200 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno do ângulo que forma entre eles. Dou Enter. Aí, beleza, já trouxe para cá, dou outro Enter para ver o resultado. 520 mil. Deixa eu baixar isso aqui. Então, a força resultante ao quadrado é 520 mil. Tá lá. Só que isso aqui está ao quadrado, né, pessoal? Como é que eu vou encontrar o valor correto, então, se isso aqui tá, se a força ao quadrado significa isso aqui? Eu vou pegar esse número e colocar na raiz quadrada, né? Porque a raiz quadrada é o contrário do ao quadrado, né? Então, eu vou pegar aqui... Professor, não é 520 milhões, não? Não, é 520 mil. Ah, tem uma vírgula, né? Isso, tá né? pequeno Isso. aqui. Eu coloquei a calculadora para me mostrar 3 casas decimais, tá? Então, é vírgula 000. Certo. Então, deu 520 mil. Como é que eu vou fazer a raiz quadrada aqui, ó? Raiz quadrada, está aqui o símbolo. E aí eu vou entrar com esse número aqui, ó. Ou eu digito aqui 520 mil e dou um Enter, né? Ou se não, a calculadora me permite fazer o seguinte, ó. O último número, o último resultado do cálculo que eu fiz, se eu quiser colocar ele na função aqui, é só clicar aqui, ó, ANS. Aí eu vou pegar aqui, ó, para cima à esquerda e clicar o Enter. Aí aparece ANS1, significa que esse resultado eu estou colocando dentro da raiz aqui agora. De novo, eu entrei com o comando raiz e vou jogar o 520 lá dentro. E dou um Enter. 721,11. Então, a força resultante, 721,11. Vamos ver se isso aqui deu isso mesmo? Deixa eu colocar aqui, ó. Tem que ficar na pontinha aqui, estava faltando a seta. Aqui, ó. O AutoCAD me permite fazer certas coisas, tá? Mas eu vou fazer de 2 jeitos aqui, ó. Eu vou pegar a cota real de ponta a ponta. Aí eu só vou aumentar aqui a letra. 721,11. Uma outra forma que eu poderia fazer no AutoCAD é só selecionar a linha que eu desenhei e olhar aqui nessa aba de propriedades e ver aqui, ó, comprimento 721,11. Beleza, então. Então, já deu certo. Aquela parte do problema que ele me pediu aqui para falar qual que é determinar a resultante das cargas, está aqui, ó, 721,11. O problema agora não acabou ainda não, que eu tenho que sacar qual que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Que ele me pediu lá também. Qual que é esse ângulozinho que está escondido aqui? Bom, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu poderia usar a lei dos cossenos, pegar aqui, substituir para encontrar o cosseno de beta, para encontrar o cosseno aqui das outras duas? Podia, mas aí eu ia estar fazendo a mesma coisa que eu já ensinei para vocês aqui agora, só que eu tenho que ensinar isso aqui também. Ó. Um negócio que chama lei dos senos. Tá? A lei do seno ela vai falar o seguinte, ó, eu posso pegar qualquer lado, A, B ou C, ou triângulo, ou estrelinha, quadrado e balãozinho, não importa. Eu posso pegar qualquer lado e dividir pelo seno do ângulo oposto. Jonathan, o que é isso? Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou pegar qualquer lado e dividir pelo ângulo pelo seno do ângulo oposto ao lado que eu escolhi. Tá? Por exemplo, se eu pego aqui o lado A, eu vou dividir
pelo seno desse ângulo alfa aqui, ó. Por quê? Porque é o ângulo oposto. Eu não posso pegar, por exemplo, o A e dividir pelo beta, porque não dá. Ele está juntinho aqui. Errado. Eu tenho que dividir pelo seno do ângulo oposto. Não é pelo ângulo oposto, é pelo seno daquele ângulo. Bom, se eu pegar esse lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, é a mesma coisa, ou seja, é igual do que eu pegar esse lado aqui, ó, e dividir pelo seno do ângulo oposto. Que é a mesma coisa de eu pegar esse lado e dividir pelo seno do ângulo oposto. Ou seja, se eu for transcrever isso aqui numa equação, é isso aqui, ó. Esse lado dividido pelo seno de alfa é igual a esse lado dividido pelo seno de beta, que é igual a esse lado dividido pelo seno dessa letra grega aqui, que eu não lembro de cabeça, eu vou lembrar aqui. Professor, Dzeta, uma coisa assim. eu tive que me ausentar aqui 1 segundo, eu perdi essa parte. Mas repete, não tem problema não. Vamos lá. Essa parte aqui você sacou, né? Sim. Tranquilo, essa parte da lei dos cossenos. Parte faltou só eu fazer esse último ali, ó, C mais C2. C2 é igual. No caso, você estava fazendo isso aqui? Eu só escrevendo ele. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. Depois que você terminar de transcrever essas equações aqui, Terminei já. você tem que desenhar esse triângulo aqui também do mesmo jeito que está aqui, tá? Para isso aqui fazer sentido. Sim, já desenhei. Tá? Aí, ó, mas presta atenção. Não é decorar as letrinhas, não, viu? Você tem que decorar o entendimento. Não é decorar o entendimento, é entender a razão da coisa. Ó, lei dos cossenos. Você tem que ter dois lados e um ângulo interno que forma entre eles. Tá? Aí você vai tratar eles como se fossem catetos e aplicar esse aqui, ó. A hipotenusa, né? Fingindo que é hipotenusa, que você não sabe, que é o outro ângulo, que é o outro lado, ao quadrado, que é igual aos dois catetos somados ao quadrado, menos 2 vezes os dois catetos, vezes o cosseno do ângulo que forma. Certo. Decora, você tem que entender como que faz isso, porque aí qualquer sequência de letras, números que tiver aqui indicando os ângulos e os lados, você consegue se virar. Sim. Bom? Beleza. Eu poderia descobrir esse ângulo aqui, ó, continuando aplicando a lei dos cossenos. Mas se eu for fazer, vai dar na mesma, vai ser mais do mesmo, que eu já acabei de explicar isso aqui para vocês. Então eu vou aproveitar o fato que ele está me pedindo qual que é esse ângulo aqui, para explicar a lei dos senos. Se existe a lei dos cossenos, tem que ter a lei dos senos também. Tá? Professor, uma pergunta meio idiota. Não, pode falar. Diferença entre cosseno e seno. Para lembrar isso, você vai ter que voltar aqui, ó. Eu sei que o cosseno é a linha X, né? E o seno é a Y. Exato, é isso mesmo. A diferença deles é só essa, então. Exato. Só que aí eu tenho que saber, né? Ó, a projeção, aquele esquema lá do solzinho que eu coloquei aqui, para saber a projeção, né? O comprimento e tal. Né? Lembra que o cosseno é o eixo deitado e o seno é o eixo em pé. Sim, isso eu lembro. Bom, aí, beleza, a gente desenvolveu o raciocínio, chegamos nesse ponto aqui que eu expliquei a lei dos cossenos, e agora eu vou explicar a lei dos senos. Por que chama lei dos senos? Porque eu vou usar o seno aqui, ó, para resolver. Tá? Aqui eu estou usando cosseno, por isso que eu chamo lei dos cossenos. Mas agora que eu vou usar a lei dos senos, por quê? Porque está usando seno aqui no cálculo. Bom, o que a lei do seno me fala? Ela fala o seguinte, ó, em qualquer triângulo, eu tenho uma igualdade entre os lados e os ângulos, respeitando essa equação aqui. Ó. Eu vou pegar qualquer lado e dividir pelo seno do ângulo oposto. Tá vendo? Ó, tem um lado aqui, o ângulo oposto é esse. Não é esse ângulo porque está junto, nem esse ângulo porque está juntinho aqui também. É o ângulo oposto. Então, esse lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a esse lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Está aqui, seno de beta.
que é igual também a esse último lado dividido pelo seno do ângulo dele. Ou seja, quando eu coloco isso aqui na equação, é isso aqui, ó. Lado dividido pelo seno oposto do ângulo é igual ao outro lado dividido pelo seno oposto desse ângulo, que é igual ao outro lado dividido pelo seno oposto desse ângulo. Tá? Então, eventualmente, se eu já tenho um lado e o ângulo oposto que ele faz, eu consigo resolver isso aqui pela lei dos senos. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. Deixa eu arredar isso aqui para cá. Vamos tentar resolver isso aqui pela lei dos senos, então. Ó, vou trazer isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar o lado aqui, ó. Esse que eu acabei de calcular. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. 721,11. Deixa eu fazer na unha aqui mesmo, que fica mais fácil. Dividido pelo seno do ângulo 120. Todo mundo enxergou que o 120 é o ângulo oposto? Sim. Aí, né? Bem simplesinho. É igual que é igual a esse lado, que é 200, dividido pelo seno do ângulo que eu não sei. Estou respeitando a lei dos senos, pessoal? Aqui, ó. Um lado qualquer dividido pelo seno do ângulo oposto. Está aqui. O lado qualquer dividido pelo seno do ângulo oposto. É igual a um lado qualquer dividido pelo seno do ângulo oposto, que é esse ângulo aqui que eu estou tentando descobrir ainda, que eu não sei, né? Esse aqui é o ângulo que eu não sei. Aí eu só tenho que multiplicar cruzado aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu limpar aqui de novo. Aqui, ó. Eu vou multiplicar cruzada. 200 vezes o seno de 120. 200 vezes o seno de 120. 173,205. Dividido por 721,11. Opa, isso aqui então, o seno desse ângulo que eu não sei qual que é igual a 0,240. Opa, presta atenção para você não confundir duas coisas aqui. Ó. 0,240 não é o ângulo, tá? 0,240 é o seno desse ângulo. Então, você vai ter que fazer o contrário agora. A partir do valor desse seno, você tem que descobrir o ângulo agora. Como é que eu uso isso nessa calculadora? Aqui, ó. Tá vendo aqui a função seno? Em cima dela aqui, à esquerda, tem esse assim, aceno. Isso aqui é arco do seno. Tá? Eu não vou explicar isso para vocês lá no triângulo trigonométrico, onde você encontra aquilo lá, não, para não confundir. Mas o importante é que você saiba que com essa ferramenta aqui, você consegue fazer o inverso. Você vai entrar com o valor do seno e ele vai te entregar o ângulo. Tá? Como é que eu entro nela aqui? Aqui, ó, ele está acima e à esquerda, né? Então, acima e à esquerda, já ficou marcado para mim lá, confirmando. E eu vou e clico aqui, ó, para ativar essa função. E vou entrar com esse valor, 0,240. Ele vai me entregar o ângulo cujo o seno, o ângulo em que o seno é 0,240. Então, ok? Então, 13,887. Isso aqui é 13,89. Né? Vocês lembram que eu já tinha especificado aqui qual que era esse ângulo? Só que estava pequenininho, aí a gente não viu? Deixa eu dar um zoom aqui para chegar. Aqui, ó. 13,90. Ele já arredondou aqui para 90. 13,89, 13,90. Vamos aumentar isso aqui para ficar visível? 13,90. Então, o meu ângulo 13,90 graus. Pronto, problema resolvido.
precisei de muita coisa, não precisei de fazer uma equação gigantesca, eu usei somente essas duas ferramentas aqui, ó, muito simples, fáceis de trabalhar, para resolver meu problema. Alguma dúvida, pessoal? Né? Na aplicação dessas duas ferramentas aqui, do que eu fiz nesse exercício? Descobrir a força resultante e descobrir o ângulo que ela faz com essa força aqui. Perfeito? Bem simples, né? Ok. Agora eu tenho um exemplo real aqui, ó. Um outro exemplo parecido. Só que agora, em vez de usar newtons, eu estou usando libras e os ângulos são diferentes aqui. Bom, eu vou resolver isso aqui de duas formas. Eu já ensinei para vocês a resolver de duas formas. Eu vou resolver das duas agora. A primeira vai ser fazendo esse paralelogramo aqui também. Tá? Do mesmo jeitinho aqui. Só que eu vou fazer um pouquinho mais rápido para vocês irem acompanhando. Tá? Isso aqui eu já expliquei com calma, bem detalhado. Vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente resolver. Eu vou explicando e fazendo. E a segunda forma vai ser nesse esquema aqui que eu mostrei para vocês de projeção das forças. Tem que dar o mesmo resultado. Bom? Vamos lá. Ok. Eu tenho aqui, então, eu desenhei aqui do lado aqui, na mesma coisa, aqui, ó, 250 nessa direção. Ok? 375. Ok. 45 graus, 30 graus. Beleza. Deixa eu chegar isso aqui para cá. Vou manter originalmente isso aqui, tá? Aí eu fiz aqui um outro plano aqui. Eu vou transcrever isso aqui para cá para deixar isso aqui sem mexer. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou transportar os meus vetores, né? Chegar aqui, ó, o início vai para o final, né? O início desse vetor vai para o final do outro. E o início desse vetor força aqui vai para o final do outro. Nada de novo. Só peguei esse aqui, trouxe para lá, peguei esse aqui, trouxe para cá para fazer o meu paralelogramo aqui. A minha força... Eu acho que eu teria errado nisso aí já, viu? Eu teria colocado esse de cima mais para frente. Como você colocaria? Esse ângulo de 30 graus aí, eu arredaria ele reto para frente, da direita. Você faria isso aqui, ó. Isso. Ah, beleza. Foi até bom você ter perguntado. Se você disse que poderia errar dessa forma, outra pessoa podia errar também. Então, eu vou te dar um macete. Você tem que fazer o paralelogramo, né, que é uma figura de 4 lados com essas duas forças aqui. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a sua força e o início dela você vai levar para o final da outra. Ah, tá. Entendeu? Você viu o que eu fiz aqui? O início Certo, dela, agora eu vi. Uhum. eu levei para o final da outra, para a ponta da seta. Vou fazer Certo. a mesma coisa aqui, ó. O início dessa segunda força aqui, da F2, ó, eu estou arrastando ela. Certo. Eu vou Certo. levar para o final da força F1, de forma que eu fiz um quadradinho aqui. Um retângulo, Não, retângulo ótimo. meio torcido aqui, né? Perfeito. Não se confunde com esses eixos aqui, não. Se atenha às forças, tá bom? Ok. Eu vou até apagar esse aqui, esse 30 graus aqui, não vou confundir, porque ele veio daqui. Beleza. Ó, desenhando aqui, eu já sei que a força resultante, ela está aqui, ó. Ela vai sair aqui da origem das duas forças e vai encontrar no final das duas. Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Essa aqui é a minha força resultante. Aí. Só que eu ainda não sei esses ângulos, né? Eu não sei nada. E nem sei a intensidade da força. Eu só sei que ela está aqui. Se eu estivesse desenhando na mão, beleza. Desenhei aqui, ela está ali. Eu tenho que saber agora a intensidade e os ângulos que ela tá direcionada aqui. Eu tenho aqui novamente, ó, um triângulo aqui em cima. E o mesmo triângulo aqui embaixo, só que ele está de valete nele aqui, né? De ponta cabeça. Beleza. Vamos tentar descobrir os ângulos aqui do paralelogramo primeiro.
né, que foi o que a gente fez aqui atrás, primeiramente vamos tentar descobrir esses ângulos internos. Tá. Se esse ângulo aqui é 30 graus, vocês concordam que isso aqui é 60? Por quê? O quadrante tem 90, né? O ângulo reto tem 90. Se esse pedaço aqui vale 30, o restante vale 60 para dar 90, né? Então, beleza. Todo mundo está enxergando aqui que isso aqui é 60 graus, pessoal? Esse ângulo aqui entre as linhas. Não confunde com esse aqui não, tá? É essa aqui que está selecionada aqui. Isso aqui é 60 graus. Sim. Ó, então beleza. Se isso aqui é 60 graus, ele já me trouxe o exemplo aqui, que isso aqui é 45. Consequentemente, então, esse ângulo aberto completo aqui é 60 mais 45, que vai dar 105 graus. Vou aumentar aqui o texto dele aqui, quer ver? 180 menos 5. Vou aumentar isso aqui. Menos 105. Isso. Ficou bem visível, ficou melhor visível assim. Se esse lado aqui é 105, o lado oposto dele aqui também tem que ser 105. Então, vamos lá colocar a cota nele aqui também. Bom, eu sei que o quadrilátero ele tem 360 graus, a somatória dos ângulos internos. Menos 105 de um lado, menos 105 do outro. Dá 150. Eu tenho que pegar esse 150 e dividir pelos dois ângulos que está faltando. Então, esse aqui é 75 e esse aqui é 75 também. Pronto, tá lá. Ó, olha o que eu encontrei aqui, ó. Eu tenho a intensidade dessa força, que o problema já me deu, e tenho a intensidade dessa força, que originalmente ela estava aqui em cima, mas eu arrastei ela para cá para poder trabalhar o quadrilátero. E tem o ângulo formado entre as duas forças. Ó, então já está resolvido. Então eu posso aplicar a lei dos cossenos aqui, ó. Ó, para quê? Para me encontrar esse FR aqui, que é o que está faltando, né? Então, ó, força resultante ao quadrado é igual. Esse F2 aqui é 375. Deixa eu colocar aqui. E o F1, 250. O fato de estar em libras não tem nada a ver, não? Podia estar em qualquer coisa, em qualquer força. Né? Em libras, está em newton, está em kip, está na unidade americana, não importa. Por enquanto, a gente não está fazendo nenhuma conversão, então não tem que preocupar com nada disso aqui, não. Me lembra, antes de terminar a aula, para falar sobre conversão de unidades. Eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Até é bom você ter comentado. Não deixa eu esquecer, não. Tá? Certo. Eu estou trabalhando só com os numerais. Eu não estou preocupado, por enquanto, com a unidade, não. Bom? Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos aqui. Ó. Vou escrever de cabeça. Ó. Força resultante ao quadrado é igual a 375 ao quadrado mais 250 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é 375, vezes o segundo, que é 250, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 75 graus. Aí. Vamos calcular? Ó, entrei no equation aqui, vocês já sabem entrar, né? Pá e pá. Vamos lá. Eu já vou resolver isso aqui, já colocando tudo dentro da raiz quadrada, tá? Porque eu vou ter que usar a raiz quadrada aqui para encontrar a força resultante, tá? Então já vou colocar tudo dentro da raiz, ó. Raiz 375 ao quadrado. Vou aumentar aqui para ficar mais visível. Mais 250 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Está completo aqui, ó.
Quando eu dar um Enter aqui, eu já vou ter o resultado da força resultante já elaborada. 393,188. Então, a força resultante é 383,93,188. O que? Libras. Aí sim, né? No resultado final tem que responder o que são libras, né? Aqui, esse aqui é o valor da força resultante. Vamos medir aqui para ver se é isso mesmo? Deixa eu medir aqui, ó. Como eu desenhei em escala, tem que estar certinho, né? Ah, bateu, ó. Certinho. Escala decimal tudo. Ah, tá. Beleza. Mas, e se eu pedir para você que esse ângulo aqui agora, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais claro. Ó, 45 é esse ângulo completo aqui, ó. E se eu pedir para você esse ângulo aqui, ó? Né? Ou melhor, eu vou te pedir esse ângulo aqui menorzinho aqui, ó, para ficar um pouquinho mais difícil. Aí, pessoal, eu vou aplicar aquela lei dos senos lá, né, para encontrar qualquer um desses ângulos aqui, ó. Vamos lá? Aqui, ó. Eu vou te pedir esse ângulo interno aqui, tá? O ângulo menor. Como é que eu vou calcular isso? Pô, eu sei que isso aqui tudo é 45. Se eu calcular esse aqui, ó, o ângulo que está entre essas duas linhas, que é aqui, ó, o ângulo do triângulo, já que eu estou trabalhando, não para nem inventar muita moda, eu estou mexendo com esse triângulo. Se eu calculo esse lado aqui, é só pegar 45 menos isso aqui que eu vou encontrar esse ângulozinho aqui. Ó. Não é verdade? Ou então você soma 75 com 45 menos 90. Não, menos 180. Não, peraí. Aí você vai encontrar seu jeito. Né? Você vai encontrar seu jeito. Você quer trigonometria, você pode verificar de diversas formas. Você pode fazer um balanço aqui pelo outro triângulo, né? Você pode encontrar o jeito que for mais fácil para você. Eu acho que o jeito mais fácil é só calcular isso aqui que eu aplico a lei dos senos e tiro de 45 para encontrar esse ângulo aqui. Vamos lá? Aqui, ó. Deixa eu buscar aqui de novo isso aqui para vocês não esquecerem. Eu devia ter buscado até o cosseno ali, mas eu fui fazendo direto ali. Não, às vezes não é bom, não. Isso aqui eu já resolvi. Deixa eu chegar para cá. Deixa isso aqui por enquanto. Então tá. Eu tenho esse valor aqui, que é a força resultante, que é 393,18, dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, seno de 75. Tá. E é igual, isso aqui é uma igualdade. É igual ao quê? 250 dividido pelo seno do ângulo oposto, que eu vou chamar aqui sei lá, vou chamar esse ângulo aqui que eu estou procurando de interrogação. Não é o 45, não. O 45 é tudo aqui. O interrogação é o internozinho aqui que eu estou procurando. Dividido pelo seno de interrogação. Calcula isso aqui. Vamos lá. 250 vezes o seno de 75 dividido por 393,188. Opa! O seno disso aqui, ó, 0,614. Eu já expliquei para vocês
que para você descobrir esse ângulo aqui agora, é só você pegar aquela função que eu já mostrei lá. Eu vou pegar aqui, ó, o arco seno, né, de 0,614. Ou se não, eu entrava com aquele ANS aqui para pegar esse valor e jogar aqui dentro. Mas eu posso digitar aqui também. Ó, o ângulo 37,879. 37,879. É isso mesmo? Isso mesmo. Graus. Vocês lembram aquele esquema, né? Eu descobri esse ângulo aqui. Eu quero esse. Então, eu vou pegar 45, que está lá, menos esse ângulo aqui. Eu vou pegar aqui e colocar aqui, ó, de novo, para cima à esquerda, ANS. Para quê? Para pegar esse valor e jogar aqui para dentro. Ou senão, eu faço simplesmente 45 menos 37,879. O ângulo 7,121. Então, a interrogação... Só um minuto. Interrogação é igual a 7,121 graus. Vamos medir? (7,11). Isso aqui é problema de arredondamento. Tá? Mas aí, deu certo. 7,11. Beleza, então, pessoal. Já sei, então, que a força resultante é esse aqui. E o ângulo é 7,11 aqui. 7,11, 7,20. Né? Aqui, ó, 7,11, 7,12. Né? Isso aqui é só problema de arredondamento. Resolvi pelo problema do paralelogramo. Peguei aqui uma força, peguei o início dela e coloquei no final, peguei o início e coloquei no final, descobri um triângulo e apliquei aquele esquema que eu ensinei para vocês, com lei dos cossenos e lei dos senos. Agora eu vou resolver isso aqui de outra forma. Eu vou resolver fazendo a projeção das forças. Vai? Então, mesmo problema desenhado aqui, eu já calculei. Somatório das forças em X e somatório das forças em Y. Vamos fazer de X primeiro aqui. A projeção dessa força aqui nesse eixo, vocês concordam que é isso aqui mais ou menos? A projeção dessa força é mais ou menos aqui. E a projeção dessa força, vou pegar o alinhamento, é mais ou menos aqui, ó. Vou tentar não colocar por cima aqui, mas tá uma alinhada na outra, tá? Deixa eu trocar a cor disso aqui, não dá problema. Ó, essa aqui é a projeção da força e essa aqui é a projeção da outra. Vocês vão ver que essa aqui é maior do que essa. Se as duas estão no mesmo sentido, eu tenho que somar as duas. Ok? Então, eu tenho que, primeiro, calcular qual que é a intensidade dessa projeção. A intensidade dessa projeção, eu vou usar o seno e o cosseno ali da forma como eu ensinei para vocês. Elas estão no mesmo sentido? Estão. Então, elas se ajudam no cabo de guerra aqui, elas estão puxando para cá. Agora, aqui no Y, é o mesmo raciocínio. Ó. Vocês estão lá. Eu vou pegar o alinhamento aqui, ó. Peguei aqui mais ou menos. Essa componente aqui dessa força está puxando aqui para cima. Vocês estão vendo? Eu projetei ela no eixo aqui. Está puxando para cima. E aqui agora, essa aqui está puxando para baixo. Vou colocar bem no centrozinho aqui. Dessa força que eu estou falando que é azul, né? Então vai ser azul também. Então, se essas duas aqui estão no mesmo sentido, elas estão se ajudando. Se essa aqui está no sentido contrário, eu tenho que ver qual que é maior para ver quem ganha o cabo de guerra. Se está para cima ou está para baixo. Tá?
Eu vou fazer aqui o cálculo das projeções para ver o que está acontecendo. Porque, ó, somatório das forças no sentido de x. Vamos pegar essa força aqui primeiro. Ó. F1 vezes o seno de 30. Por que eu fiz isso? Vocês concordam que essa força que está aqui embaixo é a mesma daqui de cima? Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo 30 aqui. O cateto oposto é o que eu estou procurando. Eu só trouxe ele aqui para cima, mas eu posso contar com ele para eu quanto é canto. Ele está aqui embaixo. Cateto oposto. Quando eu falo cateto oposto, é seno. Vocês concordam? Então, ó, se eu estou trabalhando com esse ângulo de 30, cateto oposto ao ângulo de 30 é a mesma intensidade dessa força. Então, eu vou multiplicar a minha força total vezes o seno de 30. Lembra lá que eu expliquei lá atrás, né? O negócio de cateto oposto. Cadê? Aqui, ó. Seno de um ângulo é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Ou seja, o cateto oposto é igual àquele seno daquele ângulo vezes a hipotenusa. No caso aqui, a força faz o papel da hipotenusa. Nesse triângulo retângulo aqui. Ó. Cateto oposto ao ângulo de 30, essa aqui é a hipotenusa. Então, eu multiplico a hipotenusa vezes o cateto, o seno de 30. Que é o que eu fiz. F1 vezes o seno de 30. Eu ainda não resolvi, não. Estou só armando a equação. Tá? E qual que é a outra força que está jogando aqui no sentido de x? É essa aqui, né? Essa projeção que caiu para cá. Então, eu tenho que escrever qual que é a intensidade dessa força. Então, é F2 vezes o cosseno de 30. Por que cosseno? Aqui, ó. Mentira, cosseno de 45. Eu não tenho esse ângulo de 45 aqui. Eu não falei para vocês que cateto adjacente a cosseno? A força ela não está aqui juntando o ângulo aqui, não está colada no ângulo, adjacente ao ângulo, então é cosseno. Tá? Cosseno de 45 vezes a intensidade da força total, para me encontrar a intensidade da minha projeção, que é o que eu coloquei aqui. E por que é mais? Olha, as duas forças estão no sentido positivo do x aqui, então quer dizer então que elas estão se ajudando, uma mais a outra. Substituindo, F1 é 250 vezes o seno de 30. Se você for calcular lá, seno de 30 é igual a meio. Então está aqui. Mais F2, 375, vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45, quanto que é? 0,707. 0,707. Você multiplica e soma, vai dar 390 vezes 165. Então, essas duas forças aqui, quando trabalham em conjunto, elas estão representando uma força equivalente, puxando aqui nesse sentido, de 390,165 libras. Tá vendo que ele é maior do que as duas, ó. Maior do que essa, maior do que essa. Por quê? Porque elas estão trabalhando juntas aqui agora. Vou fazer a mesma coisa para o Y, né? Para as forças que estão aqui na vertical. Só que a diferença é que agora vai ser uma positiva e a outra negativa. Aí eu tenho que trocar o sinalzinho aqui no meio. Vamos lá? F1. Agora eu vou pegar aqui o mesmo ângulo de 30, o cateto, essa força ela está colada no meu ângulo, então é adjacente. Se é adjacente, é cosseno. F1 cosseno de 30, que é o meu ângulo aqui. Menos F2, aqui, ó, mesmo esquema. Vocês lembram que eu falei aqui, ó? É como se essa força estivesse aqui, ó. Projeção dela para baixo. Eu só movimentei ela para cá para ficar fácil de trabalhar com ela. Então, F2 seno de 45. Por que seno? Que é cateto oposto. Se ela está aqui, ela está oposta. Então, eu vou usar o seno. Substituo 250 vezes cosseno de 30, que é esse valor, menos F2, substituindo aqui, vezes o 707, porque o seno de 45 é a mesma coisa que o seno de 40, que o cosseno de 45. Vou resolver isso aqui e vai dar um valor negativo. Ah, então nessa briga desse cabo de guerra aqui, a componente para baixo ela é mais forte, ela ficou ganhando aqui para baixo. Esse valor de 48.659. Se eu pegar as duas aqui e fizer isso aqui, ó,
Em X, 390,165. Em Y, 48,659. Deixa eu só chegar aqui uma na outra. Aqui. Diminuir essa setinha que não está cabendo, não. Olha aqui, 370,165. Opa, faltando um negócio aqui, peraí. (390,165) está batendo. Essa daqui, 48,659. Ok. Está para baixo, porque aqui deu negativo, está positivo, que deu desse lado de cá. Beleza. Aí, ó, é só fazer aquele esquema lá, ó. Eu encontrei as componentes. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Com a vantagem que isso aqui agora é um triângulo retângulo, né? Então eu consigo aplicar o Pitágoras lá mais fácil. Isso aqui é o quadrado, é igual isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado. Já fica mais fácil. Aí, só para vocês verem que vai dar certo, eu vou pegar a cota disso aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui dessa cota. 393, a resultante, 393,188. 393,188. Vamos ver o ângulo que deu? Se a gente for ver o ângulo que deu aqui, ó, tem que dar aqueles 7, alguma coisa lá, não foi? Aqui, 7,11. E foi o que a gente encontrou aqui, 7,11. Certinho? Tranquilo, né? Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, ó? Nós temos aqui mais 15 minutos de aula, mas eu acho que nesses 15 minutos eu não consigo explicar o que eu preciso explicar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print disso aqui, tá? E vou jogar lá no grupo de vocês, lá no nosso grupo lá da matéria, esse print e a resolução desse exercício aqui de duas formas. A primeira, fazendo o paralelogramo, só que agora com 3 componentes, não são mais só 2 forças, eu vou fazer com 3. Tá? E depois fazendo o mesmo exercício, resolvendo pelas projeções. Bom? Vou pedir para vocês estudarem, tentarem entender o que eu resolvi aqui, que aí na próxima aula eu explico caso tiver alguma dúvida. Tá joia? A única coisa que eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem, é o seguinte, ó. Como eu tenho esse caso aqui, por exemplo, que uma carga está para baixo, eu tenho 2 cabos puxando em direções diferentes, esse aqui é o meu diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é esse esqueminha aqui, onde eu vejo aqui a intensidade das forças e as angulações que elas estão. Tá? Para fazer aquele paralelogramo, se eu tenho 3 lados, eu vou ter um triângulo agora. É até meio estranho, né? Porque se eu tinha só 2 forças, eu tinha que fazer juntar para formar um paralelogramo de 4 lados. Nesse caso aqui fica mais simples, porque se eu tenho 3 lados, é só juntar eles ponta com cabeça, que eu vou ter um triângulo. E esse triângulo eu sei que tem que ter 180 graus internos, e por trigonometria eu consigo deduzir quais que são todos os ângulos internos aqui. Eu não preciso fazer nem conta, é só bater o olho aqui, né, interpretar o que está acontecendo e eu vou encontrar isso aqui. Quer ver como é que funciona? Estou terminando aqui. Ó. Imagina que eu tenho essa força para baixo, e aí eu tenho uma força para cá, e tem outra força para cá. Estou fazendo no olho aqui, pessoal, vai dar um probleminha aqui, mas a gente faz um ajuste aqui, é só para ilustrar. Para dar certinho, tem que estar de acordo. Tá? Mais ou menos ali, do jeito que está desenhado ali. Mais ou menos ali. Tá? Como eu tenho a carga aqui para baixo, a massa vezes a aceleração da gravidade me dá a força para baixo em newtons.
Se eu tenho os ângulos, eu consigo transcrever para cá. O esquema para fazer esse triângulo é aquilo que eu falei para vocês. Ó, pega uma força e vai pegando aqui no sentido anti-horário, ou no sentido horário, para não confundir, pega de um lado para o outro. Você vai pegar aqui, ó, mantém a primeira, aí a segunda, você vai pegar aqui, ó, o início dela e colocar na cabeça da última força. Aí a outra, você vai pegar o início dela e colocar na cabeça da outra força. Na verdade, isso aqui devia, como eu desenhei aleatoriamente aqui, não vai dar certinho, mas o correto é esse aqui fechar certinho. Aqui. Quando você tem um cálculo real, né, é como se isso aqui fosse assim agora. Vou voltar para a condição original. Olha lá. Você vai pegar, ó, mantém a primeira e vai varrendo aqui no sentido horário, ou anti-horário, não importa. Pega a primeira, ó. Início da força, cabeça da força. Aí pega outra lá. Início da força, cabeça da força. Se você se tiver desenhado aqui no AutoCAD direitinho, né, o problema ser um caso real, ele vai morrer aqui, ó. Aí eu tenho um paralelogramo. Interpretando isso daqui, eu consigo deduzir cada um desses ângulos aqui. Só de enxergar, deduzindo, falar, peraí, isso aqui, se eu movimentei isso aqui para cá, essa parte aqui era 50, com mais 30 de um lado, que não sei o que e tal, eu consigo sacar todos os ângulos. Uma vez que eu deduzi todos os ângulos internos, eu já tenho esse comprimento real aqui, ó, aí eu posso resolver qualquer problema, né? Esse caso aqui, por exemplo, que é o que eu vou mostrar para vocês, está aqui resolvido. Eu posso fazer um paralelogramo e resolver pela lei dos semos, ou eu posso fazer aquela questão da projeção das forças. E aí eu encontro o mesmo valor aqui, ó, 1,73, 1,73 para FBC. FAC, 2,13, 2,13. Está aí do mesmo jeito. Belezinha, pessoal? Show de bola. Consegui. Eu sei que é um assunto assim que às vezes é meio complexo, porque é muita linha, muita conta, mas está dando para acompanhar direitinho. Quem está acompanhando aí está anotando, está conseguindo entender. Eu estou fazendo o possível aqui para ser o mais claro possível, para vocês entenderem esses esqueminha aqui, porque não é complicado. Se for ver aqui, é bem simples até. Tá? Só tem que ter disciplina para entender. Fala, gente, eu vou sentar e eu vou entender essa bosta aqui. Porque, assim, a gente tem que dedicar um tempinho para aplicar essas ferramentas. É tudo ferramenta. Lei dos senos é uma ferramenta que você vai usar para resolver um problema. Lei dos cossenos é outra ferramenta que você vai conhecer e vai usar para resolver um problema. Faz analogia com um violeiro, o cara que toca violão, violonista, né? Se ele só sabe 4 notas, o Ré, o Sol, o Dó e o Fá, e o Lá, né, ele consegue tocar muita música, mas fica bem repetitivo. Agora, se o cara sabe ali fazer um arpejo, sabe fazer ali um harmônico, né, sabe fazer ali, andar no braço do violão, ele tem mais repertório, ele tem mais ferramentas que ele domina, ele vai conseguir entregar um trabalho melhor. Concorda comigo? Então, é tudo a questão de descobrir as ferramentas e treinar. Né? Não tem como, né? Chegar aqui e falar, gente, eu vou entender isso daqui, eu vou abrir o livro aqui, que eu ganhei o PDF de graça, porque esse livro aqui, eu tive que comprar ele, foi 130 conto. Esse livro aqui para comprar, na época eu comprei por 130, eu ganhei de graça. Não, agora é só chegar lá e estudar. Entendeu? Eu poderia estar aqui explicando aqui, não, o professor podia estar explicando isso aqui num quadro branco, numa canseira danada, sem muito exemplo e tudo torto. Estou usando AutoCAD, estou trazendo aqui uns exemplos aqui real para vocês aqui, umas medidas real para ficar o mais didático possível. Então, eu vou pedir a contrapartida de vocês, que é aproveitar o final de semana e dar uma estudada nisso aqui. Eu ia pedir para vocês resolver isso aqui, que seria aquele trabalho que eu pediria para vocês fazerem. Né? Eu ia chegar nesse ponto aqui, falar, beleza, pessoal, vocês já têm conhecimento para resolver isso aqui. Mas para render mais, eu resolvi para vocês. Eu quero que vocês estudem e entendam isso aqui. Tá? Para a gente conseguir adiantar o nosso cronograma de aula, porque o semestre é curto, a gente só tem uma aula por semana. Bom? Beleza. Então, parar a apresentação aqui. Por hoje, pessoal, então é só. Né? Você falou
Que ia explicar o negócio lá do... Esse negócio de conversão de medidas, vou trazer, eu vou mostrar um site aqui para vocês, que é esse aqui, ó, convertword.com/pt/ aqui, tá? Acho que é um site português, inclusive. Isso aqui é uma calculadora de conversão universal. Eu posso entrar aqui com qualquer tipo de unidade, de medida, de qualquer coisa, né? E eu consigo converter entre elas. Por exemplo, pressão. Eu pesquiso aqui e aparece aqui, ó, pressão. E aí eu vou entrar aqui, ó. Eu quero converter um quilograma força por centímetro quadrado. Eu quero saber quanto que isso equivale em MCA, metro de coluna de água. 1 quilograma força por centímetro quadrado em metro é igual a 10 metros. E em pascal, megapascal. 1 quilograma força é igual a 0,1 megapascal. Você quer temperatura? 30 graus Celsius. Isso aqui na escala Fahrenheit, pode ser. Aí. Na escala Kelvin. Tá lá. Na escala Rankine, que usa isso aqui em algumas coisas. Em química, usa muito isso aqui. Tá aí. Tá? Potência. Vocês estão fazendo um curso de mecatrônica. Às vezes ali você tem um problema ali com potência elétrica e tal. Potência, ó. 1 CV equivale a quantos watts? 746. Aí, certinho. 1 CV equivale a quantos joule por segundo? Aí eu já não sei. Aí você pode inverter aqui também, ó. Quanto que um HP equivale em cavalo? 246. Aí, ó. É quase igual. Um HP é quase igual a um CV. Tá bom? Então aqui, ó. Só isso aqui para vocês aqui, ó. Uma dica. Converte o Word. Coloca lá no Google lá que vocês vão encontrar lá. Eu vou mandar no grupo aí para vocês também, para ficar fácil vocês localizarem. Beleza. Tá bom, pessoal? Ó, falei que ia terminar mais cedo. Terminei 5 minutos mais cedo. Não foi muito, não, mas já dá para ir no final de semana. Então, eu estava compartilhando a tela com vocês? Não. Oh, meu Deus. Então, peraí. Eu achei que eu estava compartilhando aqui, vocês não falaram nada. Aí, ó, perdemos 5 minutos. Acontece. Aqui, ó. Tô falando aqui, achando que tá tudo certinho. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. O site certinho é esse aqui, ó. Converte Word. Aí você vem aqui ó, e volta lá na temperatura que eu coloquei para vocês lá. 20 graus Celsius em Fahrenheit a quanto? Tá lá. Potência. 1 CV igual a quantos quilowatts? Tá vendo? Aí você pode procurar aqui uma cacetada aqui de unidades para magnetismo, energia, química, densidade, viscosidade, tem muita coisa aqui que vocês podem aproveitar. Depois que eu descobri isso aqui, eu esqueci qualquer correlação, eu só olho aqui também. Tá ocupando a memória com essas coisas que a gente pode consultar, não. Bom, pessoal, é isso. Então, por hoje é só. Sexta-feira que vem a gente continua nossa aula aqui, então, já para evoluir. Beleza? Falou, professor. Boa noite para todo mundo. Falou, boa noite.